Paz do Senhor, irmãos e irmãs, vocês me desculpem se tiver algum som de fundo, tá? Ou se eu passar alguma coisa errada, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas o assunto de hoje é como confiar em Deus nos momentos difíceis. No mundo de hoje realmente está mais difícil confiar no Senhor, por causa que as pessoas querem tudo de imediato. Só que na própria Bíblia fala para confiar, fala que tudo tem o seu tempo. A gente tem que confiar nele mesmo não vendo. E em Provérbios 3, 5, 6 fala. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se você reconhecer ele em todo lugar, ele vai te endireitar, né? E você já orou e parece que Deus ficou em silêncio? Isso é coisas que muitas pessoas sofrem, só que porque a gente está sendo muito arrogante, a gente não está buscando o Senhor, ou é porque ele está trabalhando, porque o Senhor ele trabalha em silêncio, mas também tem outro motivo, que é porque você não está pronto para escutar ele, você não está pronto para escutar o que ele tem para falar, porque você não está pronto, você não está refinado espiritualmente, né? Já enfrentou um problema tão grande que pensou: Deus, onde o Senhor está? Isso é coisas que acontecem muito. Você pergunta onde o Senhor está, mas Ele está contigo. Ele está contigo. E Ele está contigo em todo lugar. Ele sempre te acompanha. Na própria Bíblia fala: até as pessoas que não seguem Ele está. Porque Ele está em todo lugar. E Ele está com todos os teus filhos, que nós somos os seus filhos, e Ele sempre está nos acompanhando. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje, ou está com a questão de onde está o Senhor. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje, problemas na família, dificuldades financeiras, medo do futuro, ou uma tristeza que ninguém conhece, como se fosse uma depressão, uma ansiedade que você tem, mas o Senhor está convosco. Você, na oração, se você estiver triste ou algo assim, você desabafa os problemas com Ele, porque Ele te escuta. Ele ouve as tuas orações. Nesses momentos, confiar em Deus parece muito difícil, mas é justamente nas tempestades que a nossa fé é fortalecida. Porque sem a prova, como é que a fé vai maturar? É tipo a luz. A luz, ela brilha mais sobre a escuridão. Porque uma lâmpada, ela vai brilhar mais quando tiver escuro ou quando o sol estiver batendo nela. É claro que vai ser na escuridão. Hoje, vamos aprender pela palavra de Deus como confiar no Senhor mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Confiar não é entender tudo. Muitas vezes queremos que Deus explique cada detalhe da nossa vida, mas Deus nos prometeu explicar tudo. Ele prometeu estar conosco. Em Isaías 58, o 55, versículo 8 e 9 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, porque Ele sabe tudo o que é bom para nós. Há situações que hoje não fazem sentido, mas amanhã veremos que Deus estava trabalhando o tempo todo. A fé começa quando escolhemos confiar mesmo sem enxergar o caminho, porque isso que é o conceito de fé, você confiar sem enxergar o caminho. Lembre-se do que Deus já fez. Quando o medo aparecer, olhe para trás. Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantas portas Ele abriu? Quantas orações Ele respondeu? Quantas bênçãos, providências que Ele te deu? O mesmo Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje, ou que foi há meses atrás, décadas, anos. Ele sempre vai continuar sendo fiel. A fidelidade de Deus não muda por causa das circunstâncias. Entregue suas preocupações ao Senhor. Deus não quer que você carregue o peso sozinho, o peso das suas lutas. Em 1 Pedro 5:7
lemos: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ore com sinceridade, conte a Deus seus medos, chore se for preciso, porque às vezes a pessoa chora, mas chorar é algo bom, porque você tá tirando o peso pra fora, você tá desabafando, porque às vezes você quer desabafar com a pessoa, só que a pessoa não quer desabafar com você, então desabafa com o Senhor. Confiar em Deus não significa fingir que está tudo bem, significa colocar tudo nas mãos dele. Espere o tempo dele. Vivemos na era da rapidez, queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo perfeito. Abraão esperou, José esperou e Davi esperou. Abraão esperou para ter o seu filho Isaac. José, ele passou lutas, mas ele virou o governador do Egito, que era algo que nem existia naquela época. E Davi, ele era desprezado na própria família. Mesmo assim, ele virou o rei de Israel. Até Jesus esperou o momento certo para iniciar seu ministério, que ele começou, acho que foi com 30 ou foi 33 anos, e teve o tempo certo para ser crucificado. Se Deus está fazendo você esperar, é porque ele ainda está preparando algo. Nunca confunda o silêncio de Deus com abandono. Talvez hoje você esteja passando por uma luta que ninguém conhece, mas Deus conhece. Ele vê cada lágrima, ele ouve cada oração, ele vê cada coração. Porque tem uma frase que é: se as minhas orações não forem o bastante, Senhor, ou acho que alguma, mais ou menos isso, ouve meu coração. E ele continua no controle, ele faz isso pra aumentar a nossa fé, porque vai ter coisas que você vai passar que você vai precisar ter a fé grande para você conseguir passar por aquilo. Que ele tá preparando a nossa fé para a luta de amanhã. Se hoje tem uma luta, ele tá preparando a nossa fé para a luta de amanhã. Decida confiar nele hoje, não porque você entende tudo, mas porque sabe quem ele é. E o versículo final, que é Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, compartilhe o vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. Ou se você quiser dar o like, se inscrever no canal para mais mensagens assim. E que Deus fortaleça o teu coração e a tua fé. E que Deus e que a paz do Senhor esteja convosco. Tchau!